Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem-vindo ao nosso canal Eden TV. Esta é a nossa terceira lição no estudo sobre o livro O Conselho de Deus. No fim da segunda lição, deixamos uma pergunta: quais são os requisitos necessários para entrar no reino de Deus? E aqui no versículo 37 que nós lemos, Pedro responde: arrependei-vos. A nossa terceira lição é sobre o arrependimento. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O arrependimento é resultado do reconhecimento daquilo que é a condição humana. Depois da queda, o homem encontra-se numa condição deplorável diante de Deus. O homem é caído e para poder voltar a ser útil para os propósitos da Bíblia Sagrada, deve haver o arrependimento. O arrependimento começa com uma confissão, reconhecendo que realmente somos pecadores. Depois do reconhecimento, aí já estaremos em condições para que Deus possa agir nas nossas vidas. Jesus teve uma conversa que está registrada no livro de João, capítulo 3, com Nicodemos. Nicodemos foi ao encontro de Jesus e perguntou: o que é necessário para entrar no reino dos céus? E Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nascer de novo só é possível através do arrependimento. Em Atos 2:37 e 38, como lemos, Pedro vai dizer que para sermos salvos precisamos 1. Nos arrependermos, 2. Ser batizado, e só assim é que é possível nascer de novo. Então, a porta de entrada no reino de Deus é Jesus, porque as Sagradas Escrituras dizem, a palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra de Jesus. Então, a nossa porta de entrada é Jesus Cristo. E para que isto seja possível, nós precisamos nos arrepender. As pessoas precisam de um arrependimento genuíno, reconhecendo que somos pecadores. Cada um precisa ter um momento de reconhecimento em que vai saber que a minha vida sem Jesus é uma vida que não serve para nada. Existem alguns aspectos que nós iremos abordar na matéria sobre o arrependimento. E o primeiro aspecto é sobre a situação do ser humano diante de Deus. A pergunta é: qual é a situação do homem diante de Deus? Logicamente que o homem diante de Deus está numa situação complicada. E as Sagradas Escrituras no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, estão claras. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a condição do homem diante de Deus é que este homem está perdido, este homem está desviado. O homem, quando cometeu o pecado, ele deu o primeiro passo fora daquilo que é a linha que Deus tinha traçado para o homem. Então, neste momento, a sua condição ficou complicada. Depois da rebelião, o homem ficou propenso a cometer várias iniquidades, como adultério, prostituição, fornicação, mentira, engano, ódio, assassinato, aborto, vícios como feitiçaria, entre outras questões. E isto tudo distanciou o homem da presença de Deus. E a Bíblia, em Romanos, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, este é o homem. A condição do homem diante de Deus é de ser um pecador, um indivíduo devasso, pervertido, que foge à presença do Senhor Jesus Cristo. E qual é a origem de tudo isso? No primeiro ponto, nós falamos da condição do homem. Neste segundo ponto, vamos falar sobre a origem de tudo. Como é que o homem chegou a este ponto? O homem chega a este ponto por causa da rebeldia. O pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram diante de Deus. Rebelaram-se contra aquilo que Deus tinha ordenado. A ordem estava clara. O homem deveria ficar no jardim e obedecer aquilo que Deus ordenara. Mas qual foi a atitude do homem? O homem rebelou-se contra Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, a condição do homem que nós falamos anteriormente é motivada pela rebelião. No dia que Adão e Eva decidiram rebelar-se contra Deus, decidiram ir contra o mandamento de Deus, aí foi a rebelião, a desobediência, que é a raiz de todos os outros males. Se a pessoa comete os pecados que referenciamos, como prostituição, mentira, roubo, entre outros, fofoca, é porque está numa condição de desobediente diante de Deus, um rebelde. E como rebelde, não está em condições para viver de acordo com aquilo que Deus manda. Para poder ser aproveitável, o homem precisa do arrependimento. Então, a rebeldia consiste em viver como eu quero. Deixar de lado todos os mandamentos que Deus deu, abandonar tudo o que Deus me ensinou e começar a viver de acordo com os meus próprios princípios, de acordo com aquilo que eu acho que está certo, mas não deve ser assim. Por isso, a porta de entrada no reino de Deus é o arrependimento. E quando Jesus anuncia o seu reino, a primeira palavra é: arrepende-se, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. É mudança radical de atitude. Porque a palavra de Deus vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
de sorte que não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muita coisa deve acontecer nas nossas vidas, mas tudo passa por uma mudança radical de atitude e de pensamento. Porque em Efésios 2, 1 a 3, há uma descrição clara do homem. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui é uma descrição clara dos filhos da ira, das pessoas perdidas que nós éramos antes de Jesus morrer por nós. Pessoas que estavam despreparadas para viver e cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus veio para cumprir os mandamentos em nosso lugar. Então, Jesus veio, viveu em nosso lugar e cumpriu os mandamentos. É por isso que a Bíblia vai nos dizer em Gálatas que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o preço que Jesus paga para nos resgatar é a sua própria vida. Um justo morrendo pelos injustos. Então, se realmente nós merecemos a morte, se nós merecíamos estar perdidos, qual é a solução? Ponto 3. A solução é o arrependimento. O arrependimento que significa uma mudança radical de atitude. Então, nós dissemos que o problema do homem é que ele estava revoltado contra Deus. A criatura voltou-se contra o Criador. A criatura perverteu-se. A criatura tornou-se inútil para cumprir o propósito. Por isso, para voltar ao caminho, precisa o arrependimento. Jesus, quando começou o seu ministério, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por outras palavras, o comportamento humano não era compatível com os princípios do reino. Para poder ser útil dentro daquilo que são os princípios do reino, o homem precisava arrepender-se. Esta é a mensagem que Jesus traz. Se realmente quer cumprir aquilo que são os planos de Deus na sua vida, precisa arrepender-se. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que precisamos de Deus. Só assim é que estaremos em condições de cumprir na íntegra aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Porque Deus tem planos maiores, Deus tem planos brilhantes, Deus tem planos que nós não conseguimos imaginar. Mas estes planos só podem se cumprir a partir do momento que nos arrependermos diante de Deus. E arrependimento significa reconhecer que somos pecadores. Muitas pessoas confundem arrependimento com um remorso. Porque quando a pessoa não se arrepende, ele pensa: fiz uma coisa negativa. Tem um pouco de vergonha. Depois de algum tempo, tudo volta ao normal. Porque não aconteceu um arrependimento genuíno. Porque se eu tenho uma pequena tristeza por causa
de algo feito por mim, isso não é suficiente. O que realmente nós precisamos é nos arrepender, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nós não servimos para nada sem a presença do Espírito Santo. A partir do momento que reconhecemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, vai nos transformar. Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Por isso, o arrependimento vai trabalhar naquilo que é a raiz, naquilo que é a essência. Em Mateus 3:10 está escrito: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, aqui está claro que para aquele que não se arrepender, logicamente que os frutos vão continuar estragados. E se os frutos não forem dos melhores, a destruição está clara. O machado está colocado onde? Na raiz. O arrependimento vai diretamente para a raiz. Em vez de passarmos a resolver as consequências, temos que começar com a causa. E a causa é a rebelião. Se nós queremos caminhar com Deus, a primeira coisa que precisamos é reconhecer que somos rebeldes, somos pecadores. E reconhecendo que somos rebeldes e pecadores, estaremos em condições de nos arrepender diante de Deus e começar de novo. Para Nicodemos foi dito, tem que nascer de novo. O nascer de novo significa que o teu primeiro nascimento foi inválido. O seu comportamento é de um aborto vivo, não deveria estar vivo. Por quê? Uma vida vivida distante de Deus não tem diferença com morto. São mortos vivos. Aliás, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para um senhor de uma idade como a de Nicodemos, Jesus disse, nasce de novo. Quer ser útil? Então, nasce de novo. Por quê? O teu nascimento anterior não serve. Você é um pecador. Não há nada que um homem pode fazer para reverter isso sem Jesus. Porque a Bíblia, no livro de Jeremias, se a memória não me falha, vai dizer que as melhores obras que um homem faz sem Deus comparam-se aos panos de imundícia. Isto é, nas traduções mais recentes dizem, compara-se aos pensos de menstruação. É a única coisa que o homem consegue fazer sem Deus. Significa que, na verdade, para nós conseguirmos caminhar com Deus, temos que reconhecer a nossa condição. E esta condição não é das melhores. O ponto 4 sobre o arrependimento é a submissão à vontade de Deus. A partir do momento que tu te arrependes, deve começar a viver debaixo daquilo que é a autoridade de Deus. Começar a seguir os mandamentos de Deus. Isto é que é arrependimento. Submeter-se. Deve passar da condição de rebelião para a condição de sujeição. Vamos nos sujeitar a Deus. Tem que passar do faço o que eu quero para faço o que Jesus quer. Sabendo que quem entra no reino passa a ser discípulo. E discípulo crê em tudo o que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Para poder seguir a Jesus, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. É obrigatório. É o primeiro passo. Porque se não haver arrependimento, não há nada que pode ser feito. Porque em Mateus 11:29, Jesus diz, vinde, tomai sobre vós o meu jugo. É um imperativo. Jesus diz para tomarmos o seu jugo e aprendermos com ele. Porque Jesus é manso e humilde.
É para abandonarmos o nosso egoísmo, abandonarmos o nosso egocentrismo e passarmos a viver segundo aquilo que a Bíblia diz, reconhecendo que somos pobres pecadores. Nós, como pecadores, precisamos reconhecer a Cristo, que Jesus é o único que tem a capacidade de governar a nossa própria vida. Nenhum de nós está em condições de fazer isso. O quinto ponto que nós vamos trazer é que o arrependimento é mudança de reino. É para sair do império das trevas para o reino de Deus. Colossenses 1,13 vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É importante aqui reconhecer que os seres humanos no mundo dividem-se em dois grupos. Por um lado, temos aqueles que vivem no império das trevas, onde a ignorância comanda, porque a ignorância é igual à inexistência de conhecimento. A ignorância corresponde a uma vida das trevas, e passar para o reino do Filho do amor de Deus significa passar para o reino de Deus, onde há conhecimento, onde o conhecimento nos liberta, onde a luz de Cristo brilha. E quando a luz brilha, as nossas vidas são transformadas. E quando as vidas são transformadas, tudo muda. Então, temos que estar dispostos para mudar de reino. E a única forma para mudar de reino é nascer de novo. É ser regenerado. Começar a viver segundo a palavra de Deus. Segundo aquilo que é a nossa vocação. Começar a viver para dignificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque uma vida de orgulho, uma vida egoísta, só vai nos destruir. Para evitar ser destruído, ou para evitar a autodestruição, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Jesus, eu fiz muita coisa, mas agora eu reconheço que sozinho não estou em condições de continuar a viver. Eu preciso de ti. Esta é a atitude correta diante de Deus. De reconhecer que somos pecadores. E como pecadores, precisamos de Deus. E quando nós precisamos de Deus, automaticamente estamos em condições para mudar de reino. Este é o nosso quinto aspecto. Mudança de reino. Significa que Jesus passa a governar a tua vida. O sexto aspecto do arrependimento é negar-se a si mesmo. O sexto aspecto é este: negar-se a si mesmo. Cada um precisa negar-se a si mesmo. A Bíblia diz em Marcos 8, 34 a 35: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então aqui, este aspecto refere-se a negar-se a si mesmo. Quando entramos no reino de Deus, a nossa vida deixa de ser conjugada tendo em conta as categorias da primeira pessoa. Eu, deve desaparecer. E passamos a conjugar a vida, considerando a vida dos outros. Nós, porque o reino de Deus é um reino comunitário. Por isso, na oração que Jesus
ensina, vai dizer o quê? Venha sobre nós o seu reino. Pai nosso que está no céu. Então, somos uma família de filhos. E como filhos, precisamos obedecer a Deus. Precisamos andar segundo os mandamentos. Aqui, Jesus disse, tem que negar-se a si mesmo. Tem que colocar Jesus como prioridade. É abandonar um estilo de vida egoísta. É deixar de viver para si mesmo. É deixar de pensar que o mundo gira em torno do seu umbigo, sabendo que Deus é que está no centro do universo, em que a nossa vida, as nossas vidas, todas devem girar em torno de Cristo. E quando nós estamos em torno de Cristo, a nossa vida é mais fácil, porque nós passamos a viver amando e respeitando os outros. Por isso a Bíblia vai dizer em Filipenses, cada um considera o outro superior a si mesmo. Por quê? Porque cada um de nós tem o Senhor Jesus, tem o Espírito Santo dentro dele. Então tenho que respeitar o meu próximo, sabendo que ele tem o Senhor Jesus dentro da sua vida. Tem o Senhor Jesus dentro da sua vida. Então, isso não tem nada a ver com religião. Porque existem alguns que estão nessa vida, mas são interesseiros. Estão a procurar a Deus para Deus resolver seus problemas. Não é assim. Estão a procurar a Deus para ficar ricos. Também não estão a dizer se você segue a Deus vai ser pobre. Não é isso. Mas a prioridade quando nós procuramos a Jesus é para transformação da nossa vida e vivermos uma vida de total submissão a Ele. Não é para vivermos de qualquer maneira. Temos que nos submeter a Deus e não procurar resolver nossos próprios problemas. Muitos religiosos dos nossos dias procuram resolver os seus problemas. São interesseiros, querem transformar Deus em seu trabalhador para resolver todos os seus problemas. Não. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Da mesma forma que Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer. Deus vai nos curar, vai nos abençoar, mas isto não deve ser a nossa prioridade, porque existem pessoas que seguem a bênção de Deus e se esquecem do Deus da bênção. Então nós temos que estar disposto a viver para Cristo, independentemente se a bênção aparece ou não aparece. Então, negar-se a si mesmo é deixar tudo de lado. É deixar tudo de lado e passar a viver como Jesus ordena. O sétimo ponto é colocar Jesus em primeiro lugar. Em Mateus 10, 37 e 38, a Bíblia vai dizer isso. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui está claro que a vida no reino é uma vida em que Jesus está no centro. Jesus ocupa o primeiro lugar. Isto é vida dentro do reino de Deus. Quando nós falamos de Jesus em primeiro lugar, significa que Jesus é o mais precioso que nós temos. É o mais profundo que nós temos. Temos que amar a Cristo acima de todas as coisas. Não é para colocarmos nossa carreira, nossos pensamentos, nossos pedidos e muitas outras coisas. O que precisa estar no centro da nossa vida é Cristo. Por quê? O viver é Cristo, morrer é lucro. Nós vivemos com um foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso alvo é que nós todos sejamos iguais a Jesus Cristo. O oitavo ponto
O arrependimento é renunciar tudo que se possui. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo o que nós temos pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas mordomos, nós somos administrador dos dons, dos bens, das famílias. Tudo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas é para nós administrarmos. E um dia vamos prestar conta diante de Deus. Significa que nós não possuímos absolutamente nada. Tudo aquilo que nós pensamos que possuímos não nos pertence. Pertence a Deus. E Deus é dono dessas coisas. As pessoas, por ignorância, vivem uma vida de egoísmo. Discutem por causa de bens. E um sábio diz, as pessoas não prestam. Por quê? Nascem sem trazer nada e quando morrem não levam nada. E durante a vida discutem por causa de algo que não trouxeram e não vão levar. Esquece-se daquilo que é o essencial. O essencial aqui é viver para Deus. E viver para Deus significa renunciar todas as coisas que nós temos. O discípulo é apenas um mordomo. Então, para terminar, é importante clarificar que Jesus, quando veio, trouxe uma notícia: que o nosso problema com Deus, a nossa condição diante de Deus, pode ser resolvida. E a forma de resolver a nossa condição diante de Deus é aderir ao reino. E a única forma que nós temos para entrarmos no reino é através do arrependimento. Só nos arrependendo é que estaremos em condições de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Em Mateus 11:28-30 está claro: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Já pecaram o suficiente, já fizeram tudo o que é possível e agora estão cansados com as vossas religiões. Venham e encontrem descanso em mim. É assim como Jesus diz. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós falamos de jugo de Jesus, significa sujeitar-se a Jesus. Se nós queremos descansar, temos que entrar em Jesus. E só Jesus é que tem toda a autoridade. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus já afirma, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, se nós queremos viver da melhor maneira possível, temos que entregar a nossa vida nas mãos daquele que tem autoridade sobre nós. E a única forma de fazer isso é nos arrependendo. Por isso, arrependa-se diante do Senhor Jesus Cristo. E, de agora em diante, viva a paz de alguém que está liberto, de alguém que saiu do império das trevas e agora vive no reino de Deus. E pelo fato de estar no reino de Deus, Jesus já perdoou os seus pecados. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Termina mais uma lição. Até ao próximo programa. Muito obrigado.